Mago fraco que se faz de forte. É uma situação parecida, né? É uma situação muito parecida com a desse do herói popular, né? Essa imagem aí, para quem não sabe, é um spoiler de O Mágico de Oz. Então, eu acho que tudo bem dar esse spoiler, porque a gente está falando uma obra da década de 40. Mas essa imagem aí, em particular, na verdade, ela é de Wicked, que é uma história criada a partir da história original, mas apresentando algo diferente sobre o mundo de Oz. Inclusive, bom filme, recomendo. Basicamente, o que você descobre? No final da história original do Mágico de Oz, e ela chama o Mágico de Oz, porque os personagens estão numa quest para encontrar o Mágico de Oz, porque ele é muito poderoso e ele poderia resolver os problemas da galera. O que eles vão descobrir no final da história original é que o todo-poderoso e fodão feiticeiro de Oz, na verdade, não existe. Né? Todo mundo acredita se tratar de um conjurador poderoso, com capacidades especiais, que chegou naquele mundo naturalmente mágico e com coisas sobrenaturais, quando na verdade ele é só um humano normal, assim como a Dorothy, vindo diretamente da Terra, né, do mundo real, vamos dizer assim. Um golpista, inclusive. E aí ele usa as capacidades dele como golpista para, depois que ele chega acidentalmente no mundo, ele finge ser um mago poderoso operando um maquinário. Então, no Wicked, quando você vê isso aí, é o rosto um rosto meio robótico que ele opera para parecer que é ele, e na verdade é um cara atrás operando uma geringonça, né? Nesse caso em particular, era literalmente alguém que fingia ser um mago forte e na verdade não tinha poder nenhum. Né? Não é nem um mago fraco, ele era um cara sem poder nenhum. Mas isso não é necessariamente um arquétipo que propriamente precisa ser um mago propriamente dito. Né? O arquétipo aqui é o de quem projeta uma imagem mais poderosa, né? Mais forte ou mais capaz do que realmente tem e se beneficia disso. Então, para isso acontecer, voltando àqueles elementos críticos de inteligência e de carisma. Normalmente é necessário se tratar de alguém que tem uma capacidade de pensar em formas de fingir ou projetar esse poder mesmo sem ter. Então, a parte da inteligência é essa, e a parte do carisma é a parte em que ele consegue construir as histórias ou narrativas que corroborem aquilo, né? E essas coisas podem acontecer em ordens diferentes, inclusive. Então, a diferença disso para um herói popular e os feitos mentirosos é que ele não só o herói popular tende a ser uma coisa. Não só ele tem a reputação, como ele pode ser acidental, né? Que é o caso do King, por exemplo. Como ele não está preocupado normalmente em projetar o poder que ele não tem. Essa é uma diferença. Aqui não, aqui o cara está preocupado em projetar em algum momento, em pelo menos algum momento, ele está tentando fingir um nível de poder e capacidade que ele não tem, né? Então, um risco comum nesse tipo de golpe, aí eu comecei a mencionar isso no Herói Popular, mas eu acho que ele se aplica melhor aqui, é o grande problema do desafio. Porque muitas vezes o golpista vai aproveitar uma oportunidade única que ele tem para projetar o poder que ele finge ter permanentemente, né? Ou seja, uma vez ele vai projetar, vai fingir ou vai projetar um poder que ele finge ter permanentemente, na expectativa de, depois daquela demonstração particular, não ter o poder desafiado mais tarde. E isso nem sempre acontece, especialmente quando esse poder é motivo para benefício, como uma posição de poder, como um título, como uma recompensa financeira, etc. Então, assim, pensa num cenário, por exemplo, em que o cara, por algum motivo, projeta a imagem de ser o guerreiro mais valoroso, mais corajoso e mais forte do grupo. E por causa disso ele recebe as recompensas melhores, etc. Se essas recompensas são da função de melhor guerreiro, faz sentido que eventualmente surjam desafiantes para aqueles benefícios. E aí ele tem uma situação, porque se ele não tem aquele poder que ele fingia ter, ele talvez não vá conseguir se defender daquele posto. E ele não quer perder aquilo. Então faz sentido que um golpista que trabalhe nesse espectro busque aumentar o custo de um desafio, né? Preferencialmente tornando aquilo proibitivo. Uma tentativa de desestimular completamente os desafios. Então, assim, em termos narrativos, é um tipo de plot comum, né? O desafio a uma figura de poder revela que, na verdade, aquele poder nunca existiu. E ele cria todo tipo de dinâmicas diferentes. Cartas Mágicas está falando do Mr. Satan em Dragon Ball. Eu acho que o Mr. Satan não é exatamente isso. Porque eu acho que o Mr. Satan ele não entende que as outras pessoas são mais poderosas que ele. O Mr. Satan, ele não é só um dos mais poderosos porque ele perde pro cachorro dele. Tem isso, né? Porque é o seguinte, mas eu realmente acho todos... que quando começa a história, né?
todos enfrentaram o Majin Buu. E só 2 personagens não passaram por perrengue nenhum. Não sofreram nenhum dano. Foi o Mr. Satan e o cachorrinho do Mr. Satan. E a diferença é que, diferente do Mr. Satan, o cachorrinho sente o Ki, o poder do inimigo, e o Mr. Satan não. Por isso, o cachorrinho do Mr. Satan é mais poderoso que o Mr. Satan. Porque ninguém passou ileso pelo Majin Buu, e o Mr. Satan, inclusive, desviou dos golpes dele. Ouça o que eu estou falando. Desviou. Nem Goku conseguiu. É porque eu lembro do Mr. Satan como um cara. Tipo, a força dele é justamente a ignorância, né? Ele realmente acha que ele é o cara Que é o mais poderoso da Ele Terra. Isso é legal. ele não tem essa dimensão de que ele não é. Tipo, ele tem, sei lá, 300 de poder na parada. Então eu acho que esse é um ponto, assim. Esse é essa figura que se faz de forte, apesar de saber que é fraca, é uma figura muito interessante, né? E é uma figura interessante tanto para o NPC quanto para os jogadores, né? O jogador que tenta fazer isso de uma maneira, usando um artefato, usando um objeto único, ou criando uma situação, tipo, sei lá, literalmente fazendo uma coisa meio teatral, como é o caso do Mágico de Oz, para, num determinado momento, mostrar ou projetar um poder que ele não tem, na esperança de que aquilo seja suficiente para definir uma posição de poder, né? Eu confesso, Felipe tá perguntando geral de Witcher. Eu confesso que eu não entendo de Witcher suficiente. A nossa referência de Witcher aqui do grupo era o Baal, fraco. que não tá mais. Mesmo porque eu não tenho muita paciência pro Witcher, não, cara. Eu acho que o Witcher, até onde eu sei, o Witcher é meio poderoso, né? Eu não acho que ele seja, tipo, um cara que sabe que é fraco, mas finge que é forte. Eu acho que ele é forte. Talvez ele não seja tão forte quanto outras coisas. Mas, enfim, esse é um aspecto que eu acho legal. Se você tiver um personagem que em algum momento faz isso, em algum momento ele utiliza, e aí esse pode ser uma questão de oportunismo, como a gente falou da capacidade de improviso, né? Que é o cara olhar para uma situação e falar, opa, aqui eu consigo projetar um poder que eu não tenho e isso vai me dar benefícios. Isso é uma parte da capacidade de improviso e do oportunismo que marca um golpista. E aí o cara pode, às vezes, olhar para essa oportunidade e falar, agora que eu me consagro. E usar esse momento para isso. Aqui a discussão ali continua sobre o Witcher. Só que tem o livro, né? E eu não li os livros, então não posso afirmar. O jogo, eu acho que é muito superficial nesse sentido. A série, então, nem se fala, né? Então, realmente não temos como opinar. Eu vi 3 episódios da série, eu acho. Acho que eu nem cheguei a ver a série inteira, cara. Eu vi a primeira E o jogo eu não temporada. joguei. O Bruxador, né? Eu vi a primeira temporada e não. Eu perdi a paciência com o Bardinho lá. Fiquei meio tipo, foda-se. Rapaz, tem hora que aquele bardo é o melhor que tem naquele negócio.